A paz do Senhor. Jó foi paciente ou perseverante? Veremos hoje nessa lição seus questionamentos. Bem-vindo ao Resumo EBD. Para você que não é por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre de 2020 da editora CPAD, as lições bíblicas com o tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. A lição de hoje é a lição 5, que tem o tema O Lamento de Jó. O texto áureo diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24. A verdade prática diz assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 3, versículo 1 ao 26. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui na tela do vídeo, ok? Então vamos lá. Abre sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Acompanhe comigo. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o naamita, namatita, e combinaram com esse dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó no ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Esses 3 amigos de Jó souberam do sofrimento, tudo que tinha ocorrido. Logicamente que isso levou alguns dias para até essa notícia chegar aonde cada um estava, em sua cidade. Então eles receberam essa notícia. Uma coisa é você ouvir, uma coisa é você ver. E eles foram até lá para ver se aquele boato que estava correndo, afinal de contas, um homem tão conhecido, tão prestigiado, tão rico e perdeu tudo, família e bens, era algo muito estranho. Então eles quiseram ver com seus próprios olhos. E o interessante é que eles combinaram, eles foram num só propósito. E qual era o propósito dos 3? Se juntaram, se reuniram e vieram junto de uma só vez para condoer-se de Jó, para consolar Jó. Eles vieram nesse propósito. Esses amigos de Jó também eram homens de posses, eram homens bem-sucedidos. E ali eles ficam 7 dias, que a Bíblia nos diz, 7 dias, 7 noites, no total silêncio, sem falar nada. E o que poderia ser dito num momento como esse? Então eles ficam no total silêncio ali sentados, próximo a Jó, no meio daquele lixo, com as suas vestes rasgadas. Esse ato era um costume da sua época, dos orientais, ficar 7 dias de luto. Mas esse ato aqui era uma empatia também pela vida de Jó, adotando a mesma posição de Jó. Estou ali com você, também estou sofrendo com você. Essa era a atitude naquele momento desses 3 amigos. Jó tinha a esposa, tinha provavelmente parentes e tantos outros amigos, mas é no momento de dor realmente que nós vemos quem são nossos verdadeiros amigos, certo? Então ele está ali naquele lugar porque todos se afastaram, naquela situação
horrível que ele se encontrava daquela enfermidade, e não é certo dizer que Jó teve uma lepra. A lepra é muito diferente dessa chaga, dessa úlceras que ficou sobre o corpo de Jó, porque se fosse lepra, a Bíblia deixaria claro que era lepra, mas não foi lepra, mesmo porque a lepra sempre tem um símbolo, é o simbolismo, né? Nos traz para o pecado. E no caso de Jó, aquilo que estava ocorrendo com ele não tinha nada a ver com o pecado, e sim com uma provação que estava ocorrendo na vida dele. Então ele estava com algumas úlceras, com chagas malignas. Isso a Bíblia nos deixa bem claro, mesmo porque a lepra, ela dá uma sensação de coceira, ela dá, na verdade, formigamentos, sendo que essa enfermidade que veio sobre a vida de Jó, ela dava altas coceiras. Então são sintomas diferentes. Esses 3 amigos, eles ficaram para ajudar. Todos foram embora, todos fugiram dele, se afastaram dele, e os que passavam perto dele era só para fazer zombaria sobre a vida dele. Então esses 3 amigos ficaram ali 7 dias, 7 noites em silêncio. Se agiram errado, mais adiante que nós vamos estudar, que nós já conhecemos a história, é outro assunto. O que eu estou querendo passar nessa palavra, que nesse momento, é o que eles fizeram naqueles 7 dias, naquele momento ali, que a intenção que eles tiveram de chegar até ali, de ver o seu amigo, ver como estava ele, o que poderia ser feito para ajudar. A intenção deles foi boa, de início. Isso que tem que ficar claro também nessa lição. Mas o fato é que aquele momento eles vieram de longe para ver de perto tudo que tinha acontecido com Jó, se era realmente verdade. E é nessas horas que a gente realmente vê que se revela os verdadeiros amigos. É bem verdade que estava além das condições deles, eles nada poderiam fazer por Jó naquele momento. Então, mas para o doente, para quem está passando uma provação, a sensação de ter pessoas preocupadas com ela, próxima pessoa, isso é importante. Olha, eu estou aqui, você não está sozinho. Isso é importante na vida de quem está enfermo, está passando uma provação. Então, estava numa dor muito grande, um sofrimento muito grande. E esses 3 amigos foram importantes naquele momento ali. E também era o hábito, era o costume dos orientais, aquele período de luto, e não falar nada. Esperar que aquele que está enlutado comece a falar. Então foi isso que eles fizeram, ficaram em total silêncio, esperando Jó falar algo, até começar a expor o que ele estava sentindo, desabafar, porque é importante a pessoa botar para fora e falar. É muito importante quando a pessoa está na provação, está na dor, está enfermo. E aí o problema desses amigos que nós vamos estudar na próxima lição, a partir da próxima lição, é que eu acho, se você não tem nada, uma palavra de Deus para falar, é melhor ficar quieto. Infelizmente, as pessoas, em vez de falar, olha, a palavra de Deus diz isso, a Escritura diz isso, não, eu acho, e esse eu acho vira uma teologia, que é o que vai acontecer, cada um com as suas teologias. Mas o que a Bíblia fala a respeito do sofrimento humano, da dor, da provação? E é isso que tem que ser falado. Infelizmente, quando as pessoas estão em prova, as pessoas acabam falando que eu acho que é isso, eu acho que fizeram macumba, eu acho que você está em pecado, mas o que a Bíblia diz? É isso que é importante, porque ela que é a verdade. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Provérbios capítulo 17, versículo 17. É verdade, o amigo, ele é para todos os momentos, não só nos momentos felizes, na bonança, mas também no momento de provações. Então vamos entrar agora no capítulo 3, versículo 1, que é quando Jó vai começar a falar. E lembrando que essa escrita é uma escrita que é uma poesia hebraica. Então tudo que Jó vai falar agora é em forma poética.
Então tem que ser entendido, compreendido muito bem para que não haja dúvida. Então, capítulo 3, versículo 1 depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Então, nós vamos começar a estudar agora isso. Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu. A pergunta é, por que eu nasci? Para estar nessa situação. Por que eu nasci? Jó é um dos livros que mais nos mostra o homem em sua fragilidade, em sua angústia. E isso é muito interessante para nós. Nós aprendemos muito com o seu livro. 7 dias de silêncio, então ele vai quebrar esse silêncio e para amaldiçoar o dia do seu nascimento. No versículo 3, pereça o dia em que nasci e a noite em que disse, foi concebido o homem. Aqui ele está falando que ele desejava não ter nascido. Para quê? Para ficar agora nessa situação. Então ele começa a desabafar. E ele está se amaldiçoando a sua vida, mas não a Deus. Isso a gente já sabe. Como Satanás queria, porque o ponto X desse livro é Satanás dizer, ele vai blasfemar, porque enquanto aconteceu dele perder seus bens, perder seus filhos, ele falou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando foi, realmente, quando atingiu a sua carne, a sua pele, sua saúde, ele sentiu porque foi nele, e ele sentiu e foi em várias questões que mexeu com a mente dele. Então ele estava muito angustiado naquele momento. Então aqui ele usa aquilo que falamos na lição 1, quando tratamos das estruturas do livro, o livro de Jó, que ele usa a figura de linguagem. Então ele vai começar a usar a figura de linguagem para entender, para desabafar. Então ele está dizendo aqui, pereça o dia que nasci e foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Então ele está desejando a morte, mas a morte foge dele. Ele está desejando a morte, mas a morte não vem. E ele está falando, para quê? Por quê? Por que eu nasci? Porque ele estava sob o cuidado, e a morte não vinha, porque ele estava sob o cuidado de Deus. Porque Deus permitiu Satanás tocar no corpo dele, na saúde dele, mas não na vida dele, tirar a vida dele. E ele estava sob esse cuidado de Deus, por isso que a morte não vinha. Ainda que ele não perecesse, Satanás não podia tirar a sua vida. Jó começa a desejar a noite de trevas no lugar de dia, e luz, noite de trevas são símbolo de caos. A palavra de Deus diz em Gênesis, haja luz e houve luz. Onde há escuridão não há luz, mas quando a luz chega, a escuridão se dissipa. E quando ele fala que não houvesse alegria, quando um menino nascia era um motivo de muita alegria. E ele não queria esse dia, ele preferia que esse dia não tivesse acontecido. Versículo 7 disse, que solitária seja aquela noite e suave a música não entre nela. Porque quando se dizia, olha, nasceu um menino, nasceu uma criança, era motivo de festas, tocava-se música. E ele desejava que esse dia não tivesse acontecido. Então, ele estava desejando realmente não ter nascido. No versículo 8 disse assim, amaldiçoe aquele que amaldiçoou o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Aqui ele entra numa área mitológica na questão dos povos pagãos, porque vamos entender que nós estamos falando da cultura que ele convivia ali, dos povos também que tinham em sua volta, e que eles acreditavam que um feiticeiro poderia realmente amaldiçoar aquele dia, amaldiçoar o dia. Eles acreditavam nisso, então ele vem falando nisso. E ele desejava que qualquer monstro, qualquer espírito destruidor o fizesse eliminar
aquele momento, engolisse aquela noite, porque eles acreditavam que um feiticeiro poderia fazer invocações e trazer monstros do mar, que seria, no caso aqui nós estamos falando do Leviatã, que viesse e pudesse engolir a noite. Então ele está falando sobre esse momento, sobre esse pensamento pagão, da cultura pagã, que poderia vir, invocar, amaldiçoar, como se fosse o eclipse, né? Como compreender o eclipse na época de Jó, na época dos patriarcas? Como compreender tais fenômenos naturais? Então eles acreditavam que faziam-se invocações e que esses monstros viriam e engoliriam o dia e transformariam em noite. Então ele está falando sobre isso, tá? Eu não vou falar muito do Leviatã aqui, porque isso vai ser tema da lição 12, isso vai ser falado mais pra frente, mas eu já estou explicando mais ou menos aqui que é isso, que são animais, que eles acreditavam nesses animais. Alguns, eu li uns 4 livros e todos eles batem na tecla que poderia ser um crocodilo. Mas de qualquer forma, o que Jó está querendo expressar aqui, independente dessa cultura pagã ou se foi monstros instintos, independente de qualquer coisa, estamos falando de um livro poético e que ele está expressando isso dessa forma, quem escreveu. Então, de qualquer maneira, seja da terra ou seja do mar, o poder de Deus se estende em todos os lugares. Tá? Então, em todos os lugares, mas de qualquer forma, a sua dor, o seu sofrimento era tanto que ele queria que qualquer coisa aliviasse aquele momento, que fosse apagado aquilo daquele momento, que ele ficasse livre daquela dor realmente que ele estava passando ali. Por quê? Porque a gente aprende que Jó, ele foi paciente, e lendo o capítulo 3, vemos que ele não foi paciente, e vamos ser sinceros, irmão, quem é paciente, porque ninguém sofreu como ele, humanamente falando, ninguém sofreu o que Jó sofreu, ninguém sofreu. Existe uma música que se cantava muito antes as crianças na igreja, que era ser forte como Davi, ser sábio como Salomão, paciência de Jó e a força de Sansão. Então a gente aprendia essas músicas na igreja, antigamente os louvores, os corinhos, eram tudo uma forma de ensinamento da palavra, porque as pessoas também antigamente, os grandes pastores pequenos de pequenas congregações com seu pandeirinho ensinavam a palavra em forma de música, e eu mesma aprendi muita coisa também através dessa forma. E quando as crianças cantavam isso e fala a paciência de Jó, essa música cantada pelas crianças na igreja, muitos conhecem, mas se analisarmos bem, todos os homens da Bíblia, todos que é citado nessa canção, ser forte como Davi, ser sábio como Salomão, paciência de Jó e a força de Sansão, mas tudo que eles fizeram não vieram deles, vieram de Deus. Eles eram humanos, falhos, todos tiveram falhas, Então, dizer que Jó foi paciente, não foi. Ele foi perseverante, que é bem diferente. Ele foi perseverante na sua dor, no seu sofrimento, mas paciente não. E quem seria na situação que ele se encontrava? Quem seria? Quem seria paciente, sereno? Não, tá tudo bem, fica conformado, perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens, estava cheio de úlceras, de ferida fedendo, cheio de bicho, dos pés à cabeça, as crianças zoavam a cara dele, a sociedade em volta, todos fazendo chacotas dele ali naquela situação. Então, quem seria paciente? Ele era homem, humano. Então, ser paciente é saber esperar, é ficar calmo, tá? É aquele que se mantém no controle emocional, no equilíbrio. E nesse momento, diante, você vai ver Jó perdeu o equilíbrio. Por quê? Porque ele estava sendo muito afligido, ele estava no estado de depressivo já. O estado depressivo ele se encontra naquela situação. Ele foi, na verdade, até o fim, sem blasfemar a Deus, perseverante. O que é ser perseverante? É persistir em algo, é continuar de alguma forma, permanecer, ser constante. Ele
pediu a sua morte, ele pediu para não nascer, mas ele não tirou sua própria vida, porque ele sabia a linha que ele não poderia ultrapassar. Ele era um homem sábio, com toda sua dor. Ele pedia para que algo acontecesse, mas ele mesmo não atentou contra sua própria vida. Por mais triste que ele estivesse e sofrimento que ele estava passando. Então ele foi perseverante. E isso é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Então nós temos que entender que, humanamente falando, Jó foi um homem que sofreu muito. Ele ficou na miséria, na amargura, espírito abatido, insônia, pesadelos, vergonha, medo. Se tornou um tormento de zombaria, as pessoas zombando dele o tempo todo, um abandono, não só da esposa, mas também dos amigos, parentes que ele teve, todos abandonaram, a pele rachada, coberto de bicho, de pus, corpo em pele e osso que ele ficou, rosto queimado, olheiras profundas, dores intermináveis. Então ele foi perseverante. Jó foi um homem que perseverou na sua dor. Na sua dor, ele foi um homem muito perseverante. Eu passo por isso, eu estou passando por isso, mas eu não nego a Jesus. Eu estou passando isso, isso e isso, mas não nego a Jesus. Agora vamos para o segundo lamento de Jó, que fala por que não nasci morto. Já que eu nasci, ele queria não ter nascido. Na sua dor, na sua aflição, ele preferia não ter nascido. Mas já que ele nasceu, por que ele não nasceu morto? Esse era o desejo dele naquele momento. Quando nós lemos Jó capítulo 1, versículo 21, ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 21, que foi a declaração de fé dele, ele tinha perdido seus filhos e seus bens. Mas agora, quando Deus permitiu, no capítulo 2, versículo 6, ele disse ao Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então, a morte não vinha. Parecia, agora vai. Os amigos de Jó, quando ficou ali, é como se estivesse também velando um morto-vivo, porque ele estava como um morto-vivo. Ele estava como um morto-vivo naquele momento. Então eles ficaram ali, não o reconheceram, eles ficaram espantados na situação que ele se encontrava. Então, tem um dito do apresentador Pedro Bial, que ele dizia assim: saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Porque é uma verdade, você tendo saúde, tendo paz, você tem força, você tem saúde para trabalhar, para recuperar tudo. Jó, talvez você até pensou isso. Tudo bem, perdi tudo, mas eu tenho força, eu tenho saúde, vou recomeçar. Só que agora ele não tem mais saúde, ele não tem mais forças para recomeçar. Ele não tem energia, a mente dele não está trabalhando muito bem. As dores, a coceira contínua ali, entendeu? Foi constante na vida dele naquele momento, então ele não conseguia como se reerguer na situação que ele estava. E é um fato mesmo, você tendo saúde, você consegue se reerguer novamente e bola para frente, mas não tinha como naquela situação. Então, mas Deus permitiu que Satanás tirasse sua saúde menos a vida. Então ele vai estar ali reclamando, totalmente pessimista. Quando nós lemos o capítulo 3, nós estamos vendo um homem totalmente diferente. Ele está num pessimismo muito grande, ele está reclamando, por que eu não nasci morto? Por quê? Então ele está ali angustiado, perguntando por que ele não teria nascido morto. Então nós vamos ler o capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim: Por que não morri? Eu desde a madre e saindo do ventre não expirei. Por que receber os joelhos e por que os peitos para que me amamantasse?
Então ele vem falando assim, ele está queixoso tanto que ele desejou ter nascido morto. Seria o natimorto que nós conhecemos. A mulher, quando gera uma criança e ela nasce e logo em seguida ela morre, não já nascer morta, mas se ela já nasce morta, nós chamamos de natimorto. Nós temos que registrar, fazer um registro de nascimento, depois vem o do óbito. Essa situação que uma mulher passa quando é muito, muito dolorido, porque tem que, como nasceu com vida e depois morreu horas ou dias depois, tem que registrar como nascido para poder enterrar aquele que morreu com vida. Então é um natimorto. Então por que ele respirou? Porque já que eu fui gerado, já que eu não queria ter nascido, mas já que eu nasci, porque assim que eu saí, eu não morrer. É isso que ele está dizendo. Então, por que logo em seguida eu não morri? É isso que ele está desejando. E no versículo 12 aqui, era o costume da parteira, quando ela retirava a criança, era colocar sobre o regaço, né? Que no caso seria entre os joelhos e o ventre, a barriga. Então colocava a criança nisso, ali que seria o colo, né? Colocar no colo. Então ele está falando por quê? Para quê? Porque era também um costume patriarcal que quando nascia um menino, principalmente, se colocava no colo da mãe para a mãe ver e depois passava para o colo do pai, o pai passava para o colo do avô e todos eles abençoavam aquela criança que nasceu. Era uma continuidade da geração futura. Então ele está falando isso, para que me colocou no colo? Para que me amamentou? Por que não me deixou morrer de fome? Ele está lamentando mesmo, é um lamento. Por que eu não nasci morto? Por que me alimentou? Então ele preferia não ter recebido nem leite da sua mãe. Ele queria ter morrido realmente de fome. Nós temos que entender, pela cultura da época de Jó, que o que passava na história dele, na mente dele, porque culturalmente ele vivia uma cultura de honra. O mais importante para um homem era a sua honra, tá? E agora ele estava desonrado. Então isso era pior que a morte para um homem. Um homem sem honra era pior que a morte. Então ele estava numa situação vexatória. Para o homem, ele era um homem íntegro, justo, piedoso. E agora isso doía muito nele, era pior que a morte, ser desonrado como ele estava, tá? Porque todos riam dele, todos, até as crianças riam dele. Versículo 13. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e não haveria repouso para mim. Então haveria repouso para mim. Ele acha que se ele tivesse nascido morto, nasceu e morreu e não tivesse de repente sido amamentado, ele teria repouso, porque para ele na morte é um lugar de repouso, não acontece nada para ele. Versículo 14 e 15, ele vem falando isso, que tanto reis como príncipe, eles também estão na mesma situação, estariam na mesma situação, como reis e conselheiros da terra que para si edificam casa nos lugares assolados, ou como príncipe que possui ouro e que enche as suas casas de prata. É uma visão como se fosse do Egito, né? Que faziam aquelas pirâmides e colocavam tudo que eles tinham dentro e ali eles ficavam esperando uma vida futura com todos os seus bens. Ele estava nesse pensamento. No versículo 16, ele fala: como aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ele pensou, porque minha mãe não teve um aborto espontâneo? Olha como estava, ele estava desejando a morte, ele estava desejando a morte, literalmente. Jó, no capítulo 3, quando nós estamos analisando o texto, estava ali flertando mesmo com a morte. Versículo 17 ao 19, ali
Os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos justamente repousam e não ouvem a voz do exaltor. Ali está o pequeno e o grande e o servo livre de seu senhor. Então ele na compreensão de Jó, a morte colocava rico, pobres, escravos, senhores na mesma situação, na não existência, no nada. Esse estava sendo o pensamento dele, que a morte seria um descanso, acabaria aquele sofrimento que ele estava passando. Entramos agora no terceiro lamento de Jó, que por que eu nasci? Não teve jeito. Então, porque eu não nasci morto? Agora ele vem com outro questionamento. Por que eu continuo vivo? Essa é a indagação dele aqui. Porque Deus não me mata. Sabe, existem pessoas que passam tantas provações e situações que acabam abrindo a boca e falando coisas que não deveriam falar, porque eu acho não, tenho absoluta certeza, porque Deus conhece o ser humano, a sua criação, e tem essa compreensão. Eu já ouvi até uma irmã uma vez dizer assim: parece que eu joguei pedra na cruz. Falam besteira, e ele está ali falando coisas desconexa até às vezes, porque talvez a sua mente também não estivesse tão bem, porque nós vamos ver que Satanás não aparece na história, mas a atuação dele ficou. O estrago já foi feito, a atuação maligna está ali, né? A atuação está ali, o estrago foi feito. Então a gente vai vendo, a mente dele não está boa, está bem depressivo mesmo, desejando a morte. Por que eu continuo vivo? Porque Deus não me mata. Versículo 20 e 21. Porque se dá luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo. Ele está fazendo questionamentos. Que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Para Jó não havia naquele momento melhor tesouro. Ele está falando com um minerador que está ali cavando, procurando o tesouro na terra. Para ele, na mente dele, não seria a melhor coisa, não seria achar um tesouro, mas sim ele achar a morte. Era isso que ele estava dizendo. O melhor tesouro naquele momento seria ele encontrar a morte. É isso que ele está dizendo aqui nesses dois versículos. Nós temos sempre que deixar claro que nesse momento Jó, ele não está tentando sobre a sua própria vida, né? No caso, não cometeu suicídio. E nós sabemos que em nosso meio existem pessoas com depressão. Depressão é uma doença, sim, é uma doença, e precisamos dar apoio a essas pessoas que estão em nosso meio, estão em todas as áreas. Não tem esse negócio de ser crente ou não ser crente. Todos passam por esse problema, todos estão suscetíveis a isso. Ninguém está livre. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Isso não é só no sentido de pecar, mas das enfermidades. Todos estamos sujeitos, então nós temos que ter um pouco de sensibilidade nesse sentido. Não podemos esquecer que Jó era um homem sábio. Por ele ser sábio, ele não iria tentar contra a própria vida. Ele poderia fazer isso: vou me livrar disso, pronto, vou me matar, acabou. Mas ele sabia que ele não poderia, ele não tinha esse direito. O direito da vida e da morte está na mão de Deus. Versículo 25 e 26. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado. Olha, preste atenção. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O que ele está dizendo aqui, que ele vivia com medo. Ele vivia com medo. O medo excessivo que ele tinha, não é nem excessivo, porque o medo excessivo é uma fobia, né? É o síndrome do pânico e assim por diante. Então nós temos que estar atentos sobre isso. Mas quando tudo ia bem, mesmo quando tudo estava bem, quando nós começamos a ler o capítulo 1, que ele tinha tudo, a família feliz, ele tinha medo, ele tinha receios. E agora ele via que para ele era justificável. Entendeu? Ele mesmo fala no versículo 26, nunca tive descanso. A pessoa tem que aprender a descansar no Senhor, e ele não descansava no Senhor.
Ele vivia preocupado, ele vivia com medo, por isso que ele diz, porque aquilo que temia me sobreveio. E o que eu receava, ele receava, me aconteceu. Então nós vemos que Jó, ele está aqui nesse lamento, nesse desabafo, fazendo questionamentos, porque a dor, o sofrimento, a humilhação que ele estava passando, a desonra, o corpo tomado de bicho, fedendo, naquela situação horrível, morto em vida, para ele a morte seria bem melhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a parte A, fala assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Deus, ele não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Pois se a fé, ela alimenta a nossa alma, o medo, ele alimenta as forças malignas. Isso é um fato. Questionar na hora da dor não é errado. Errado seria não buscar o entendimento do que está ocorrendo com você. E alívio que tem que vir da parte do Senhor. O questionamento seu tem que vir da parte de Deus. As respostas têm que vir de Deus. Não do eu acho. Isso que tem que ser tomado cuidado. Buscar sempre estar em perseverança no Senhor, nos dias da sua angústia. Eu espero que essa palavra de hoje tenha falado muito com você, que como exemplo de Jó você possa perseverar e estar confiante que o Senhor te dará o alívio no momento certo. Leve isso para os seus alunos, se você for professor, que há esperança no Senhor. Tenha uma semana abençoada, você e sua família, que Deus guarde você. Oremos por livramentos visíveis e invisíveis todos os dias que o Senhor tem nos dado. E nos vemos na próxima lição, se assim Deus o permitir.